Cara, defender o capital é importantíssimo, mas eu não posso excluir o lado social do Estado, né? Vide o caso pandemia, como o Estado foi necessário nesse momento. Agora dizer, não, o Estado tem que ser para tudo. Não, irmão, também não é assim, né? O Estado, ele arca na medida do possível, mas sem esquecer do capital, porque se a economia não gira, a coisa não anda. Uma coisa não deve excluir a outra. Tanto é assim que olha o nosso fundamento. Primeiro, os valores sociais do trabalho. E a livre iniciativa, que pode ser econômica, emprego e trabalho, né? Capital. A própria Constituição traz como fundamento, irmão, tem que ter aqui o equilíbrio, o social e a livre iniciativa econômica e capital. Tem que ser sempre assim. Quando você tem esse equilíbrio, cara, tudo anda. Não adianta ficar em briga. Cara, tem que ser solução. Briga não traz solução. Aliás, a solução ela vem, às vezes até da discussão, mas quando se torna, sabe, só uma coisa exclui a outra, não, aí não encontramos uma solução. Agora aqui eu acho que seria interessante, tá? Mas a gente vai trabalhar sobre direitos sociais lá na frente. E só para finalizar, e esse eu gostaria de destacar, é o pluralismo político. Político. Cara, isso aqui é espetacular. Pluralismo político. Aqui pode marcar. Cara, é impressão minha ou essa sala tá quente? Porra, bicho, tá muito quente. Eu só não tiro a camisa para dar aula porque as minas pira se eu fizer isso. Nasce. Eita, bebê. Para com isso. Nasce, faz um favor, vem aqui ligar o ar-condicionado, amor. Tá muito quente a sala, viu? Vamos aqui comigo, vamos. Olha só. Pluralismo político. O pluralismo político também é um tema importante, porque a gente não pode confundir uma coisa. Não confunda o pluralismo político com a pluralidade de partidos políticos. Isso é uma grande confusão. O pluralismo político não é pluralidade de partidos. Pluralidade de partidos são muitos partidos, sei lá, PT, PSDB, PL, enfim, PQP, né? É porque são muitas letrinhas, eu acabo confundindo. Se bem que os novos partidos não vêm mais com sigla, né? Os novos partidos estão vindo com nome. Democratas, União, Cidadania, Solidariedade, né? Republicanos, estão vindo com nomes. Mas depende de ser nomenclatura ou ser letrinhas, sei lá, o nome letrinhas, independente disso, isso é pluralidade de partidos. Pluralismo político, que é o nosso fundamento, que é típico de um Estado que se diz democrático de direito, é pluralidade de pensamentos, irmão. É pluralidade de ideias. Nós somos um país imenso, tá? Um país muito misturado de crenças, culturas, raças, né? Então, isso é o mais normal. Olha, eu confesso a você que de uns tempos para cá, o termo ideologia tomou um sentido negativo, quando na verdade, ideologia, a raiz da palavra vem ideologia, a ciência que estuda os pensamentos, a ciência que estuda as ideias. Irmão, ninguém aqui precisa ter me preocupa não são as ideologias, me preocupa o forçar você a ter uma única ideologia, um único pensamento. Porque aqui nessa sala mesmo, cara, o que nós chamamos de pluralidades ideológicas, tá? É o normal. Nem todos aqui têm a mesma crença religiosa. Irmão, tá tudo bem. Nem todos aqui têm a mesma convicção política ou filosófica. Irmão, tá tudo bem. Tem gente que tem pensamento mais de esquerda, mais de direita, mais de centro, que foda-se a política, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, porque o normal é essa pluralidade, tá? O normal é essa diversidade, até porque eu nem preciso ser para defender. Eu nem preciso ser alguma coisa para me indignar. Tem uma palestra minha que eu fiz há alguns anos que eu tratava sobre isso. E eu dizia exatamente isso. Irmão, eu não preciso ser uma mulher para me indignar com machismo. Eu não preciso ser negro para me indignar com racismo. Eu não tenho que ser gay para me indignar com homofobia ou transfobia. Eu não preciso ser, nem ter uma religião para me indignar com intolerância religiosa. Eu só tenho que respeitar, né? Eu não posso não concordar com você, mas no mínimo ter empatia e ter respeito. Nós precisamos ser, olha, desculpa, eu não me filio ao seu pensamento ideológico, eu não me filio à sua crença religiosa, mas no mínimo a gente tem que respeitar, porque a gente vive uma fase em que todo mundo diz, eu respeito sim a liberdade, precisamos lutar pela liberdade, mas a única válida é a minha, né? A única certa é só a minha, e aí fica nessa disputa em que todo mundo defende a liberdade minha, e não a liberdade
da coletividade. Nós não precisamos ter a mesma crença. E isso é o quê? Pluralismo político. Essa pluralidade de pensamentos, essa pluralidade de ideias. Eu já fui, para os meninos que já me conhecem, sabe dessa história. Eu já fui monge, né? Fui monge beneditino durante muitos anos. 7 anos. Não tem uma cara de monge? Vão se lascar. Eu não era só monge, irmão. Eu era quase um santo. Eu nem andava, naquele mosteiro. Eu voava naquele mosteiro, tá? Mas é verdade, eu fui monge durante 7 anos. E aí, depois que eu saí do mosteiro, eu passei ainda um ano fazendo missão na África, né? No continente africano. Morei em 3 países fazendo missão. Não era missão religiosa, eu já tinha saído do mosteiro mesmo, era a missão assistencial, enquanto o Vaticano me liberava dos votos. E, cara, eu vou lhe dizer uma coisa, um dos países, Angola foi um dos países que eu morei, um dos países que eu mais tive uma abertura de mente para pensar em pluralismo político foi exatamente lá. Porque a pluralidade de pensamentos, de religiões, de pessoas, de culturas, sabe? Em um único local, às vezes era surreal, tipo assim, era como se fosse, para quem conhece ali o DF é aqui do lado, todo mundo conhece, né? É como se cada cidade satélite fosse uma comunidade específica. Eu tinha um dialeto como se fosse na Ceilândia, um dialeto que fosse Águas Claras, um dialeto ali em Taguatinga, e cada grupo era muito fechado também em alguns aspectos. Eles conversavam entre eles, mas era como se fosse cada bairro uma cultura diferente, irmão. Era uma loucura. Então, ou você convivia com essa pluralidade, ou você estaria fora do universo. O pluralismo político é isso, é essa pluralidade de pensamentos, essa pluralidade de culturas, essa pluralidade de pensamentos, ideias, religiões, e está tudo bem diante de um país plural e misturado como é o nosso. Diga lá, irmão. Com certeza, tá? Só para que você tenha uma ideia. Um dos países que eu morei também foi Senegal. Senegal tem uma cultura chamada de Ubuntu, né? Ubuntu. O Ubuntu, ele seria mais... Não há uma tradução do que seria exatamente isso. Mas porque não é uma palavra, é uma filosofia de vida, é um pensamento coletivo que algumas comunidades têm. Sempre que eu falo em pluralismo político, eu lembro desse pensamento. O Ubuntu, ele conta a história não do eu, porque a história da humanidade ela não é formada pelo eu. Ela é uma história coletiva, ela é formada por uma coletividade. A história do universo, do mundo, não é minha história particular, é uma história coletiva. E quando eu penso em Ubuntu, eu penso em pluralismo, tá? Ubuntu, se eu fosse traduzir, não dá para trazer uma palavra, mas seria eu e você somos um, e apesar das nossas diferenças e caminhos e trajetos diferentes, nós vamos nos cruzar. Porque eu nunca penso no eu penso no nós. É como, por exemplo, a oração do Pai Nosso. É uma reflexão Ubuntu. Por exemplo, eu nunca digo Pai meu, é Pai nosso. Eu nunca peço pão meu, é pão nosso. Eu nunca digo livra-me do mal, é livra-nos do mal. Isso é Ubuntu, é eu pensar sempre em coletividade. E quando eu penso em coletividade, eu respeito o outro, apesar de o conceito e a percepção do outro ser diferente da minha. Por exemplo, bebê, esqueci teu nome. Rebeca, dá uma olhada nessa sala e me traz aqui uma descrição da sala. Rebeca, daqui, ela vai olhar para a sala e vai me trazer uma descrição. Se eu chegar do outro lado, irmãozinho, como é teu nome? Tiago. Tiago, irmão, olha aqui para essa sala e me traz uma descrição da sala. Tiago daqui vai olhar para a mesma sala e vai trazer uma outra descrição. E para o conceito de Tiago estar correto, o conceito de Rebeca não tem que estar errado. E para que o conceito de Rebeca esteja correto, o conceito de Tiago não tem que estar errado. Ambos estão certos, na sua expectativa, na sua perspectiva, no seu olhar, no seu foco. De onde eles estão, cada qual vai trazer a sua experiência. E às vezes a minha experiência é diferente da dela, mas não significa que a dela é melhor ou que a minha é melhor. Significa que nós temos experiências diferentes, porque nós estamos em posições, às vezes, diferentes. E isso é pensar em pluralismo político. A minha crença não é mais importante do que a sua. A minha crença é a minha crença, a sua é a sua. E ambas fazem parte dessa pluralidade que nós temos aqui no Brasil. A minha convicção política não é melhor do que a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Cabe a um respeitar a liberdade do outro, já que nós estamos em um Estado democrático de direito. Isso é pluralismo político, tá? Não confunda com pluralidade de partidos, isso é outra coisa. O pluralismo político é essa pluralidade de pensamentos, essa nossa liberdade de manifestação de pensamentos, essa pluralidade de manifestações, ideias e enfim, tá bem? Pegou direitinho aqui? Então, para fundamento, só se diva plu.
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e o pluralismo político. Pegue seu materialzinho, pegue, para a gente ir bem rápido. Vá no artigo 3º. Lá no artigo 3º, se você acompanha comigo, ele vai trazer para a gente os objetivos da República Federativa do Brasil. E para objetivo, eu também tenho um macete aqui, olha só, CONGA-PRO-R, CONGA-PRO-R, tá? É só um macete para você lembrar dos nossos objetivos. Eu só vou copiar a primeira palavrinha, porque o materialzinho já está com vocês. O que eu iria copiar, não preciso copiar, que vocês já estão com o material em mãos, tá? Mas olha o nosso primeiro objetivo. O primeiro objetivo é o de construir uma sociedade que seja livre, justa e solidária. Esse é o primeiro objetivo da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos mais um. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Olha só, da mesma forma que eu pedi para você, meu bebê, destacar cidadania e pluralismo político dos fundamentos, lá dos objetivos eu quero que você marque o PRO de promover. Olha só, promover o bem de todos. Promover o bem de todos, sem preconceito de cor, raça, sexo, idade, origem ou qualquer outra forma de discriminação, beleza? Eu até digo para você uma coisa, isso daqui, irmão, não deveria nem ser um objetivo da República, deveria ser um objetivo das nossas vidas, né? Fazer o bem, promover o bem de todos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. Olha, eu sou um cara que bicho, eu não tenho um preconceito de porra nenhuma, não tenho um preconceito nenhum, de nada. A gente conversa sobre qualquer assunto, tá? Agora, o único preconceito que eu tenho é com pessoas que são preconceituosas. Irmão, você medir a integridade, a competência, a honestidade de uma mulher só porque ela é mulher, você medir a integridade de uma pessoa por causa de uma genitália, irmão, ou medir por causa da epiderme, por causa da cor da pele, aí, irmão, a gente não conversa. Realmente sim, eu tento conversar, se realmente isso não for, não conseguir uma mudança, aí você medir a integridade do outro pela epiderme, pela cor, pela origem, sabe, aí não tem conversa, realmente. Mas promover o bem de todos deveria ser um bem comum, promover o bem de todos sem preconceito de cor, raça, sexo, idade, origem, né, ou qualquer tipo de discriminação, aí sim, esse é o nosso objetivo. Eu tenho mais dois, tá? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esses daqui são os nossos objetivos, tá? Então, de novo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esses aqui são os nossos objetivos. Cris, algumas informações. Toma muito cuidado, porque eu já vi muito professor dando essa aula e dizendo assim, cara, eu vou lhe dar o bizu da sua vida. Decora que o objetivo sempre será com verbo. Olha na Constituição. É tudo com verbo no infinitivo, né? É construir, é garantir, é promover. Bebezinho, deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai para essa história não. Sabe por quê? Porque tem muito aluno que fica esperando o verbo na prova e a banca não traz o verbo. Ela substantiva esse verbo, dizendo assim que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia de um desenvolvimento social, a promoção do bem de todos, e o aluno fica esperando. Não é objetivo não, porque o meu professor disse que o objetivo tem que vir com verbo, não vai para esse caminho não, tá? E quando a banca faz isso, olha a sacanagem, porque ela pode misturar os temas, tá? Ela pode misturar a soberania, a cidadania e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária são fundamentos da República. Olha que sacanagem, entendeu? Ou então, sei lá, a dignidade da pessoa humana, tá? E a promoção do bem de todos
é um objetivo da República Federativa do Brasil. Olha só que sacanagem. Eu prefiro ainda que na hora da prova você pensava o quê? Para fundamento só se de vaplu, soberania, cidadania, dignidade, valores, pluralismo, com H para o R, tá? Construir, garantir, promover, erradicar e reduzir, sem necessariamente que isso venha com um verbo no infinitivo. Fica mais fácil você pensar dessa forma e fica mais fácil você garantir. Aqui eu fui bem rápido, tá, turma? Porque na prática, o que a banca vai te cobrar é te dar um fundamento dizendo que é objetivo, te dar um objetivo dizendo que é fundamento, e essa é a cobrança. Uma cobrança que é objetiva. Uma cobrança que ela é objetiva. É a parte chata, porque isso é decoreba. Beleza? Até aqui tranquilo? Posso passar? Aqui a intenção era passar rápido mesmo, tá? Feita essa consideração sobre os princípios, tá? Feita essa consideração sobre os princípios, nós partimos então lá para o artigo 5º da nossa Constituição. Artigo 5º, tá? Lá no artigo 5º, nós vamos estudar o que nós chamamos de direitos e deveres individuais e coletivos. É um capítulo dos nossos direitos fundamentais. Lembre-se de uma coisa. Os nossos direitos fundamentais, eles são encontrados não só no artigo 5º. Toma cuidado com isso, porque tem muita gente que diz assim, ó, Cris, eu sei onde ficam os nossos direitos fundamentais, só no artigo 5º. Não. Tudo que tiver, há pouco eu disse para você, tudo que tiver entre o artigo 5º e o artigo 17, nós vamos considerar como direitos fundamentais. Direitos fundamentais, tá? Nós vamos confundir, nós vamos trazer como direitos fundamentais. Tudo que está entre o artigo 5º e o artigo 17 são direitos fundamentais. O artigo 5º é apenas uma das categorias dos nossos direitos fundamentais. Vamos então aqui comigo. No seu materialzinho, acho que na segunda coluna, né? Ela vai dizer assim, olha só, artigo 5º, ele vai dizer assim, que todos são iguais perante a lei. 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 Olha só que interessante esse texto. O texto vai continuar, tá? Mas a primeira informação que eu quero que você destaque é essa daqui, ó. Todos são iguais. Todos são iguais. O artigo 5º, logo na sua primeira linha, ele traz a fundamentação de um dos princípios mais importantes do direito, que é o princípio da isonomia. Princípio da isonomia. O princípio da isonomia. O princípio da isonomia, ele pode ser visto sob duas perspectivas. Eu tenho o princípio da isonomia no seu sentido formal e eu tenho no seu sentido material. Então vamos aqui comigo, tá? O princípio da isonomia, ele pode ser formal ou ele pode ser material. Queridos, olha como é complexo estudar direito. Olha o que a gente acabou de ler, que todos são iguais perante a lei. Sabe qual é a sacanagem do direito? Eu vou lhe dizer. É porque nem sempre aquilo que a gente lê é de fato o que o legislador quis dizer. Nem sempre aquilo que a gente lê é de fato o que o legislador quis dizer. Vou trazer exemplo, tá? Olha como é que ele escreveu. Que todos nós somos iguais perante a lei. Na verdade, o que ele quis dizer é que todos nós devemos ser tratados como se todos nós fôssemos iguais. Mas é isso que está na lei. Como é que a Constituição diz? Todos são iguais. Olha como ele escreveu, todos são iguais. Mas na verdade o que ele quis dizer é que todos devem ser tratados como se fossem iguais. Como se fôssemos, né? Iguais. Porque na prática, irmão, deixa eu lhe dizer, ninguém é igual a ninguém não. Tá? Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual a ele não é igual a ela não é igual a você. Entendeu? Ninguém é igual. Agora, perante a lei,
o nosso tratamento tem que ser equivalente. Perante a nossa norma nacional, o nosso tratamento, a forma que nós devemos ser tratados, tem que ser igual. Sério? Já? Eu vi um barulho. Foi não? Caralho, bicho, não. É porque a gente nem chega na sala de aula, dá 8 horas, já tem que sair essa porra. Mas vamos prosseguir então aqui, só para concluir esse raciocínio. Observe que o tratamento tem que ser igualitário. Não é que nós sejamos iguais. Por isso, é que nós temos aqui o princípio da isonomia no seu sentido formal, ou seja, literal, tá? Literal, conforme está escrito. E eu tenho um sentido material, que seria a interpretação. Interpretação. O sentido material é a interpretação. Você já ouviu falar disso, ó. É tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades. Olha só que interessante. Isso. Perceba, é possível que mesmo a Constituição dizendo que todos são iguais perante a lei, que homens e mulheres tenham tratamentos diferentes para ter um equilíbrio nessa relação? É possível. Quer ver exemplo? A licença maternidade e a licença paternidade tem o mesmo prazo? Não. A licença maternidade ela é mais estendida se comparado com a licença paternidade. Vamos lá, meninos, tá? Meninas, TAF, o teste de aptidão física do homem e da mulher é o mesmo? Não, tá? A aposentadoria, homem e mulher se aposenta com a mesma idade? Não. Então percebe que nós temos vários tratamentos na própria Constituição em que essa relação ela é distinta. Mas por quê? Porque a situação ela é distinta. Vou até voltar aqui à situação da licença paternidade e licença maternidade. Imagina que somos casados, somos funcionários da mesma empresa e vamos ter agora o nosso primeiro filho. Você acha que o homem vai ter o mesmo prazo de licença maternidade que a mulher? Não, a relação entre homem e mulher aqui ela foi diferente. O homem ficou com a parte mais fácil, né? Mais tranquila. A mulher não, irmão. Olha a bomba de hormônios que não foi o corpo, que foi formado o corpo dela, né? Uma bomba de hormônios, uma série de transformações corporais. Ela que engravidou, ela que vai parir, ela que vai amamentar. A relação aqui é diferente. Então, se a relação ela é diferente, que sejam garantidos direitos diferentes para equilibrar essa relação. Então, quando eu leio o texto da nossa Constituição que diz que todos são iguais perante a lei e não faço nenhuma interpretação, o nome disso é a isonomia que está formalizada, formal, é aquela que está escrita. Agora, se eu faço essa separação, tá? Que eu tenho que tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades, aí eu vou para material, a isonomia material é a nossa interpretação. Posso te falar? Na prática, o que a banca cobra mesmo é a isonomia material, tá? O que a banca cobra na prática é a isonomia material. E aí, meninas, fiquem atentos, tá? Meninas, fiquem atentas, perdão, tá? Sabe por quê? Um dos temas que eu particularmente acho que será o tema da vez, um dos temas, tá? Diz respeito ao gênero. Gênero é um tema, direito da mulher, equiparação, paridade de direitos, sei lá, na parte penal, feminicídio, tá? Então são temas que estão em alta e que, para quem fez essas grandes provas da polícia que nós tivemos agora recentemente, a INDF e no Brasil, como PF, PRF, PCDF, DEPEN, tá? Você viu que todas elas cobraram a temática mulher. Cobraram a temática mulher. O número de feminicídios, caralho, bicho, na pandemia, viram os números, né? Só para você ter uma ideia, os números de violência da mulher são tão grandes no Brasil, tão grandes, que a cada meia hora no Brasil, uma mulher ou uma menina, ela é estuprada, tá? Nós temos aí por dia, pelo menos, 3 vítimas a cada dia de feminicídio. E turma, isso são números que estão registrados, tá? Imagina só quantos números não estão registrados, porque até para a mulher ir lá na delegacia, para ela se expor e dizer que ela foi estuprada, que ela foi violentada, cara, e esses números são números que estão registrados, imagina os que não estão registrados. A violência contra a mulher é assustadora, tá? E essa temática tem sido importantíssima. Eu não sei se aqui tem, em Brasília, nós temos hoje o que nós chamamos de Plano Distrital de Política das Mulheres. E hoje o Plano Distrital de Política das Mulheres é matéria obrigatória em qualquer concurso público no DF.
qualquer concurso que você for fazer no DF, é obrigatório se estudar o Plano Distrital de Política de Defesa das Mulheres, tá? Para você ter uma ideia do índice de violência que estava o Distrito Federal, né? Então passou a ser matéria obrigatória. Então perceba que eu tenho que tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, mas na medida das suas desigualdades, tá bem? O artigo 5º é tão importante, mas tão importante, que nós temos outros assuntos que nós iremos ver depois dos nossos intervalos comerciais. Eu sempre quis dizer isso. Ainda um intervalozinho e volta daqui para pouco, bebê!